Boa terça-feira para você, o Boletim Legislativo está começando. Hoje é dia 18 de agosto e esses são os destaques desta edição. No segundo episódio da série O que fazem os eleitos, você vai entender as funções do governador e como ele coordena os investimentos em todo o estado. Câmara aprova projeto que cria a Semana Municipal de Saúde do Homem em São José. Veja por que o diagnóstico precoce é fundamental para vencer o preconceito e o câncer de próstata. São José dos Campos alcança marco inédito nos anos finais do ensino fundamental, segundo o novo IDEB. Veja os resultados do principal indicador da qualidade do ensino no país e o desempenho das escolas da nossa cidade. O Boletim Legislativo começa agora. E hoje, no segundo episódio da série O que fazem os eleitos, vamos falar sobre o cargo mais alto do Poder Executivo no Estado. Depois de entendermos o papel do deputado estadual no jornal de ontem, chegou a hora de saber quais são as responsabilidades do governador. É ele quem administra o Estado, gerencia recursos e busca investimentos para áreas como saúde e educação pública. O Brasil adota o sistema de federação. Isso significa que cada estado é administrado de forma autônoma, dentro dos limites da Constituição Federal. Cada estado brasileiro tem sua própria norma, arrecada impostos e gera receitas. E tudo isso é chefiado pelo Executivo Estadual. Na administração do estado, é o governador que conecta as necessidades dos municípios. São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes, além de uma economia que representa aproximadamente 1/3 do PIB brasileiro. Uma cidade como São José dos Campos tem praças, parques, ruas, escolas, hospitais e milhares de pessoas vivendo rotinas completamente diferentes. Imagina multiplicar isso por 645 municípios, como é o caso de São Paulo. Coordenar parte desta engrenagem é uma das responsabilidades do governador. É ele quem defende os interesses do Estado junto ao presidente da República para a gestão dos recursos e a busca de investimentos. No Brasil, são 27 governadores, que representam os 26 estados da federação mais o Distrito Federal. O governo estadual deve desenvolver ações estratégicas em áreas sociais decisivas, como segurança pública, saúde, estradas estaduais e educação. O mandato do governador tem 4 anos de duração. Quem ocupa o principal cargo do Poder Executivo Estadual tem o direito de sancionar ou de vetar leis aprovadas pelos deputados estaduais. Para a política nacional, os governadores são muito importantes. Eles decidem sobre temas que nos afetam no dia a dia e no funcionamento do estado em que vivemos. Conhecendo estes diferenciais, os eleitores terão mais condições de escolher o candidato mais adequado para governar o estado. As mulheres costumam ser mais atentas aos exames de rotina do que os homens. Os dados do Ministério da Saúde e do IBGE confirmam esse cenário e revelam que a falta de cuidados reflete diretamente na expectativa de vida do público masculino. Para tentar acabar com essa diferença, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei que institui a Semana Municipal de Saúde do Homem. A iniciativa quer quebrar tabus, incentivar o diagnóstico precoce e reforçar a prevenção de doenças como o câncer de próstata. Os próprios homens admitem, ir ao médico não é algo tão corriqueiro entre eles. Situação bem diferente das mulheres. É verdade, você está dentro da cultura das mulheres, isso é muito comum, né? Mas é importante todo mundo amadurecer e saber que tem que fazer exames, que investir na manutenção preventiva é muito melhor do que você depois descobrir um problema e ter que corrigir. O homem sempre deixa para a última hora, né? A gente sempre acaba
deixando de lado a saúde. E os números comprovam que os homens precisam cuidar melhor da saúde. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o risco que os homens têm de morrer por doenças não transmissíveis, especialmente cardiovasculares e respiratórias, é de 40% a 50% maior em relação às mulheres. Essa diferença também vale para a expectativa de vida. Segundo o IBGE, homens têm uma expectativa de 73,3 anos, enquanto para as mulheres a média chega a 79,9 anos. Segundo esse psicólogo, essa negligência masculina com a saúde pode ser explicada por fatores socioculturais. Eles acabam desenvolvendo crenças e essas crenças muitas das vezes elas são rígidas. Por exemplo, eu preciso ser forte, eu preciso ser autossuficiente, eu não posso demonstrar vulnerabilidade. E isso faz com que muitas das vezes eles precisem demonstrar desempenho o tempo todo e alcançar um certo sucesso. Então isso os impede de demonstrar vulnerabilidade. Mas um projeto de lei aprovado na Câmara quer ampliar a consciência dos homens sobre os cuidados com a saúde. A proposta institui no calendário oficial de festas e comemorações do município a Semana Municipal de Saúde do Homem, a ser celebrada sempre na segunda semana do mês de novembro, em meio às ações do Novembro Azul. A ideia é estimular ações educativas e de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças mais suscetíveis ao público masculino. Você fazer uma semana e mostrar para os homens que eles também precisam se cuidar, porque a gente sempre ouve muito falar do rastreamento da mulher, né, dos exames que a mulher tem que fazer, e para os homens sempre foi mais difícil de fazer, de chegar, né? Então eu acho que você ter uma semana dedicada a isso é sempre muito benéfico, que alerta todo mundo da importância de fazer os exames. Como a Semana da Saúde do Homem vai ser realizada durante a campanha Novembro Azul, a expectativa da lei é que as atividades educativas ajudem também a conscientização sobre o câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, este é o tumor mais comum entre os homens no Brasil. Mas se descoberto antes, tem altas chances de cura. Um dos principais exames preventivos, o exame de toque, ainda é um tabu para muitos. Qualquer tipo de câncer, não só o de próstata, mas outros cânceres que também acometem os homens, como o de intestino, de pulmão, eles são cânceres que quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, se você já faz os exames que têm que ser feitos de rastreamento, que são indicados para fazer o rastreamento, então se você vai em consultas médicas regulares, você faz o diagnóstico inicial, a probabilidade de cura é muito maior. Chega às vezes a 90%, 99% de chance de cura, sendo que se você esperar chegar o sintoma para poder procurar o médico, muitas vezes já se trata de um tumor não tratável. E como destaca esta médica, a melhor forma de prevenção contra qualquer problema de saúde sempre serão os hábitos saudáveis. Não fumar, não beber, não existe, é só uma cervejinha, não existe nenhuma dose de bebida alcoólica que a gente possa falar que é segura, né? Fazer atividade física regularmente, ter uma boa qualidade de sono, lembrar que a nossa alimentação é importantíssima, então quanto mais a gente comer alimentos naturais, evitar alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente sabe que muitos deles são cancerígenos mesmo. Então, ter uma alimentação saudável, mais natural, bastante fruta, verdura, legume, grãos, comer também carne, proteína e fazer atividade física é essencial. Terça-feira é dia da nossa dose semanal de saúde e bem-estar aqui no Boletim Legislativo. Hora do nosso quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou o Braulio Nunes, eu sou médico pneumologista e a tuberculose é uma doença que é transmitida pelas vias respiratórias. Então, ao falar, ao tossir, ao espirrar, a gente emite pequenas gotículas que ficam no ar e podem ser inaladas e caso você tenha tuberculose, a doença pode ser transmitida. Então, se você for tossir, se você for espirrar, se você falar e estiver sentindo sintomas respiratórios, cubra a boca, use máscara e evite contaminar outras pessoas com a tuberculose.
E você está procurando oportunidade de trabalho? Se estiver ou se conhece alguém que está, fique ligado nas vagas de emprego abertas no PAT de São José nesta terça. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, ajustador mecânico, analista de marketing, armador de estrutura de concreto armado, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, cartazeiro, costurador de lonas e encerados, cozinheiro de hospital, cozinheiro geral, cuidador de idosos, empregado doméstico diarista, encanador, entrevistador de campo, fisioterapeuta geral, garçom, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, maceiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas, mestre de obras, montador, instalador de acessórios, oficial de manutenção, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, pedreiro, projetista de móveis, reparador de aparelhos eletrodomésticos, salgadeiro, servente de obras, supervisor de cozinha, técnico de enfermagem, técnico em manutenção de máquinas, terapeuta ocupacional, torneiro mecânico, vendedor interno. Ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando seu RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica localizado na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E olha só, falando de educação agora, foram divulgados os resultados do novo IDEB 2025, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é o principal indicador da qualidade da educação no país. Nos anos finais do ensino fundamental, a nossa cidade alcançou um marco inédito. Na Escola Municipal Professora Jacira Vieira Baracho, no bairro Jardim Veneza, a novidade já está estampada na fachada. Os resultados do IDEB 2025 foram excelentes: 8,4 nos anos iniciais do ensino fundamental e 7,2 nos anos finais. Pontuações bem acima da média estabelecida pelo Ministério da Educação, de nota 6 de 1º ao 5º ano e nota 5,5 entre o 6º e 9º ano. No ano anterior, nós mapeamos o 4º ano e o 8º ano, tá? Aluno por aluno. Dados os resultados, aí vem o ano do SAEB, o 5º ano e o 9º ano, nós fazemos o alicerce através de simulados, que simula como que será a prova, enfim. Com número de questões, né, de língua portuguesa e matemática, tempo e aplicador, que vai trocando de sala em sala. Aí, de acordo com os resultados de cada sala, nós vamos alinhando rota. O que precisa colocar mais energia nas atividades e o que precisa não colocar, que já está consolidado. E foi assim que o Gabriel contou a novidade para a família. Eu falei assim: mãe, você não acredita. Na escola a gente fez uma prova muito importante. A gente participou e as professoras explicaram. Aí a gente tirou uma nota muito boa, mas você não acredita. A gente tirou 8,4. A gente é a melhor escola do município. Ele e os amigos, João e Davi, participaram da prova do IDEB no fim do ano passado. O que foi mais fácil na prova do SAEB, quando você foi fazer? Acho que as contas de multiplicação que teve, que a professora Sônia ensinou bastante, e as frações. Eu pedia para a professora emprestar o livro que a gente estava usando para a gente estudar na sala de aula. Daí eu pedia para a inteligência artificial fazer como se fosse um simulado, sabe? Daí eu falava, chat, faça meio que fosse um quiz sobre o que eu vou estudar. Daí ele fazia, daí o número de acertos eu usava para escrever no caderno. Daí o que eu errava, eu estudava mais. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o principal indicador de qualidade da educação no Brasil.
e é calculado a partir dos dados de aprovação escolar e do desempenho dos estudantes na prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Para esta especialista em políticas educacionais, os resultados do IDEB devem ir além da nota e servir para medir se realmente os estudantes estão aprendendo. Depois da pandemia, finalmente o Brasil teve avanços importantes que merecem celebração, tanto na aprovação e um segundo componente que é, afinal, eles aprenderam. Nos dois componentes o Brasil melhorou em 2025 em relação a 2023. E é uma melhora que é digna de registro. Naturalmente, quem já tinha melhorado antes ou já tinha bons índices, como é o caso de São José dos Campos, torna-se mais difícil de ter índices altos de aumento, porque os índices foram melhorando pouco a pouco até chegarmos em 2025. Com os resultados do IDEB 2025, São José dos Campos é destaque nacional entre os municípios com mais de 500 mil habitantes. Na média geral, o município elevou a nota dos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, de 6,8 para 6,9, ocupando a 2ª colocação no país. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, a nota passou de 5,8 para 6. O que colocou o município em 1º lugar nacional, posição compartilhada com Joinville, Santa Catarina. A gente esperava que tivesse aí um crescimento, mesmo que ele fosse um pouco pequeno, mas a gente sabe que ele seria superior, a cobrança seria superior do MEC, e a gente se preparou para isso. Então são feitos simulados com os alunos de uma maneira que o acadêmico não chegue de uma forma pesada, só em forma de cobrança, mas sim chegue também de uma forma lúdica. Em São José, 68 escolas municipais participaram do IDEB 2025. Com os resultados, a cidade se consolida como referência em educação pública no país. E, como aponta a especialista, para que mais escolas sejam destaque, assim como São José dos Campos, é preciso investimento para atrair profissionais a seguirem a carreira de professor nos próximos anos. Houve a lei do piso, que melhorou um pouco os salários e criou uma regra que sempre terá que ser um pouquinho acima da inflação, mas, mesmo assim, ainda nós pagamos para os nossos professores 1/3 do que a OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos, paga para os seus professores. Muitas vezes a opinião pública, a imprensa, olha para o professor com pena. E muitas vezes nós, professores, acabamos nos sentindo como vítimas. E nenhuma profissão pode ser valorizada se as pessoas têm pena dela. Então, é muito importante haver uma valorização, mas uma valorização profissional, ou seja, ligada às práticas desse profissional que é o professor. Por isso que, no avanço do IDEB, sim, nós temos que celebrar os secretários e secretárias que levaram a isso, mas, mais do que tudo, os professores que ensinaram os seus alunos de forma que eles aprendessem. E atenção, você que planeja começar um curso superior gratuito no ano que vem. O Centro Paula Souza já divulgou o calendário do vestibular 2027 das FATECs. O primeiro prazo importante já é no dia 24 de agosto, para quem deseja solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição. São diversas opções de cursos tecnológicos em áreas com alta demanda por profissionais aqui em São José dos Campos. Vamos agora chamar o repórter Eduardo Campos, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Edu.
Fala, João, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham pelo Boletim Legislativo. Isso aí, bora falar um pouquinho de educação, porque a partir do dia 24 de agosto começam as solicitações, para poder pedir ou a isenção ou a redução da taxa para poder fazer o vestibular aqui na FATEC de São José dos Campos. E quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre quem pode fazer esse tipo de solicitação e quais são os cursos aqui da FATEC é a Luciana Aquino, diretora acadêmica. Luciana, fala um pouquinho para a gente quem pode estar participando desse pedido de solicitação, o que precisa apresentar. Boa tarde. Boa tarde. Para solicitar a isenção de taxa, o candidato tem que ter concluído o ensino médio e tem que ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos por membro da família. Para a isenção da taxa, ele tem que estar matriculado em uma escola de ensino médio ou estar fazendo um curso preparatório para vestibular e também ter uma renda inferior a 2 salários mínimos, e isso por candidato. Aí ele tem que entrar no manual do candidato, olhar quais são as documentações comprobatórias para fazer o carregamento no sistema. Legal. E normalmente tem bastante pedidos desse tipo de isenção. Como é que vocês acompanham isso a cada ano? A gente percebe que a oferta é grande, em média 6 mil isenções em todo o estado. Porém, as inscrições, elas não são muito altas, aqui, pelo menos esse é o nosso cenário em São José, e ocorre muito do candidato se inscrever e não colocar a documentação correta. Então, ele perde uma oportunidade de isenção ou de redação por conta da falta de documentação. Show. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os cursos que a FATEC oferece aqui, que vão estar disponíveis no vestibular que acontece no final do ano, em dezembro que acontece a prova, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que tem disponível aqui em São José dos Campos. A gente tem uma grande demanda de cursos em São José, Nós temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, temos o curso de banco de dados, desenvolvimento de software multiplataformas, temos agora também um curso de engenharia de produção, temos o curso de gestão empresarial, esse é o único EAD, os demais são todos presenciais. Tem o curso de gestão da produção industrial, manutenção de aeronaves e projetos e estruturas aeronáuticas. Então, são cursos bem pensados já aqui para a região do Vale do Paraíba, Atende bem a demanda de trabalhos por aqui. Esse é o diferencial da nossa faculdade, porque ela busca atender às demandas das empresas locais, da região. E o melhor de tudo, estudar na FATEC significa não pagar mensalidade? Como é que funciona? A melhor parte é faculdade gratuita, não tem custo algum, não existe mensalidade. Maravilha. Só para a gente reforçar, então, para você passar de novo o período da inscrição da taxa de isenção, até quando vai? Começa dia 24 e vai até? Até o dia 11 de setembro. E as inscrições para o vestibular começam no dia 14 de setembro. Então, é preciso olhar, entrar no site, que é o vestibular.fatec.sp.gov.br, para verificar o calendário, para não perder nenhuma data, e o manual do candidato, que está em atualização, em breve vai estar disponível, para verificar quais são as documentações certinhas. Maravilha. Luciano, obrigado pelas informações. Então, João, aquilo que a gente sempre fala aqui no Boletim Legislativo, a gente sempre reforça esse incentivo mesmo à educação, e tendo a oportunidade de estudar aqui na FATEC São José dos Campos, com tantos cursos importantes e que cabem no mercado de trabalho por aqui, não dá para deixar passar essa oportunidade. Eu volto com você no estúdio, meu querido. Obrigado, Edu, pelas suas informações. Bom, gente, vamos ver como ficam as temperaturas na tarde desta terça e também amanhã aqui na cidade. A tarde de hoje, terça-feira, será ensolarada e sem nuvens. Não há probabilidade de chuva. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 15. Amanhã, quarta-feira, o dia começa nevoado. Durante a tarde, o tempo é de céu ensolarado e sem nuvens. Também não há probabilidade de chuva, máxima de 28 graus e mínima de 15. O Boletim Legislativo desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia em mais um jornal. Eu te lembro que mais tarde tem sessão. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário ao vivo a partir das 4 horas, aqui mesmo na TV Câmara. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.